Com os recentes conflitos no leste da Europa e no Oriente Médio, a preocupação com o futuro da humanidade tem feito o tema Apocalipse um dos assuntos mais pesquisados da internet nos últimos anos. Você está preparado para viver em um mundo onde a paz não existe? Quem é o Anticristo e como ele vai se tornar o líder mundial das nações? Isso é o que você confere comigo neste vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gesiel Santos. É um prazer estar aqui trazendo esse conteúdo para você. Pessoal, quero aproveitar já esse tempo aqui e pedir muito a sua ajuda. Eu estou começando aqui agora na plataforma e, como você sabe, no começo é muito difícil o YouTube recomendar os nossos vídeos aqui e, consequentemente, é mais difícil a gente conseguir crescer. Então, quero contar aqui, se você puder me ajudar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir aqui para que a plataforma entenda que o nosso vídeo é relevante e comece a entregar para mais pessoas e, consequentemente, a gente vai conseguir crescer. E eu quero contar aí com a sua inscrição. Nesse canal aqui nós falamos sobre escatologia, geopolítica, assuntos e atualidades, tudo que traz referência aí ao tema dos fins dos tempos. Eu quero fazer vídeo e trazer aqui para você, então eu conto aí com a sua inscrição e eu peço que você também deixe o seu comentário aqui para ver quais são as opiniões. Se você também quiser sugerir algum tema específico para a gente criar um conteúdo aqui para a gente trazer aqui no canal, está aberto aí nos comentários. Coloca aqui qual é o próximo conteúdo que você quer que eu traga referente aqui ao tema que é fim dos tempos, Apocalipse, tá bom? Vamos pro vídeo. Para começar esse vídeo aqui, eu quero dividir ele em 3 partes para você conseguir entender melhor aqui o que eu quero dizer aqui com esse conteúdo, tá? Sobre a pessoa do Anticristo. Primeiro eu quero dizer da onde é que vem o Anticristo, como é que ele surge e com que autoridade que ele vai se estabelecer aqui na Terra. Depois eu quero dizer aqui como é que ele vai fazer para assumir o controle mundial de todas as nações. E o terceiro tópico aí, quais são as características do Anticristo, como é que ele vai se comportar e como que a gente consegue identificar qual é o padrão que ele vai trabalhar para que a gente já consiga aí se prevenir. E se bem que entra a questão do arrebatamento, que eu não quero falar aqui nesse vídeo, mas vai ficar para um próximo vídeo a questão do arrebatamento, mas como que a gente consegue identificar qual é o padrão que o Anticristo vai trabalhar. E a primeira referência bíblica que eu quero mostrar aqui para você, da onde é que vem o Anticristo e com qual autoridade que ele vem aqui, qual é a origem do Anticristo, é aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E eu quero ler aqui para você. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Bem, então a gente já sabe que o Anticristo, ele é alguém que vai aparecer não com poderes próprios, mas com a influência e o poder do próprio Satanás. Eu quero explicar como é que isso aí vai acontecer. Você olhando para o livro do Apocalipse, você talvez não consegue entender e decifrar as palavras. O Apocalipse ele é um livro cheio de sentido figurado, não é de fato um bicho que vai sair do meio do mar, do abismo do mar, e vai vir aqui começar a assustar as pessoas, e tem ali 7 cabeças, 10 chifres. Não, isso aqui é sentido figurado. Tá, pessoal? Não é de forma literal que isso vai acontecer. Chifre, a gente sabe que tem o significado de poder, a gente pode entender que são reinos que vão se levantar ali e vai fazer parte da união do governo dessa pessoa aí que a gente está falando aí, que é o Anticristo. Tá? Mas eu quero explicar para você como é que isso daí vai acontecer, como que ele surge. Primeiro eu quero dizer que ele é uma pessoa comum, não é alguém que já aparece das sombras e já vai começar a influenciar as pessoas e enganar todo mundo e já vai causar o caos na Terra. Não é assim. Primeiro ele nasce como qualquer outra pessoa, porque ele é um ser humano. O Anticristo ele é um ser humano como qualquer outra pessoa e nada de diferente. Acredito que ele vai vir de uma família muito bem influente, com alto poder financeiro, e ele vai se instalar na alta sociedade. Então ele é uma pessoa comum que cresce como todo mundo, que fala como todo mundo e ninguém ali vai conseguir desconfiar de nada, tá? Mas alguém muito sagaz, muito competente, muito inteligente, tá? Eu quero falar já depois sobre as características
do anticristo. Mas a princípio ele surge dessa forma. É uma pessoa que nasce como qualquer outra pessoa, cresce como qualquer criança, como qualquer adolescente, e na fase adulta ele vai começar ali a cumprir o seu propósito, com a influência e o poder do próprio Satanás, tá? Não é o poder próprio que ele vai ter. O poder que ele tem é o poder do seu mentor, que é o próprio Satanás. E agora eu quero dizer como é que ele vai fazer para todos os países entregar ali o governo na mão dele, tá? O governo americano, o governo do Brasil, o governo da China, do Japão, em si, o governo mundial vai estar na mão dele. Acredito eu que será de uma forma até meio que forçada. Né? Acredito que não é todo mundo que vai querer entregar o governo na mão dele. Tá? Mas como é que vai acontecer isso? Bem, para ele poder tomar o controle mundial, ele poder chegar e fazer as pessoas acreditar nele, ele precisa encontrar o cenário político e o cenário mundial em um completo caos. Tá? É dessa forma que ele vai precisar encontrar o planeta, né, o mundo que a gente vive, para ele conseguir inserir as suas ideias e fazer ali uma falsa paz. Eu já quero explicar a respeito disso, tá bom? O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito da seguinte forma: E ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bem, então aqui a Bíblia, o livro de Daniel está dizendo que ele fará um acordo de paz com muitos, ou seja, ele fará um acordo de paz com muitas nações. Será um acordo de paz de 7 anos. A Bíblia que diz que ele fará um acordo de paz com uma semana a gente interpreta como 7 anos, tá? E aqui diz que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, ou seja, ele vai quebrar o acordo. Então, são 7 anos que ele vai fazer um acordo, na metade, ou seja, com 3 anos e meio, ele rompe esse acordo com as nações e então ele vai fazer com que chegue sobre a humanidade o período que a gente entende como grande tribulação. Ele vai passar a perseguir as pessoas. Tá? Então, ele encontrando o mundo em um caos, ele vai inserir uma ideia aqui, uma ideia ali, vai apertar a mão de alguém importante aqui, alguém importante ali, vai começar a aparecer na mídia, vai ganhar o coração das pessoas, porque ele será alguém sagaz, alguém inteligente. Eu já vou falar sobre as características dele, mas ele vai conseguir ganhar o coração das pessoas. Tá? E ele ganhando o coração das pessoas e provando que a sua fala ele dá como verdade, ele faz acontecer, ele vai ali devagar começar com um acordo com um acordo com outro, vai fazer cessar as guerras. Vamos supor que agora as guerras que está acontecendo agora lá em Israel, Hamas, Irã, lá no leste da Europa, a Rússia, a Ucrânia, vamos supor que ele chega lá agora e começa, faz um acordo com Putin, ele faz um acordo ali com o presidente do Irã, faz um acordo com a liderança do Hamas, e ali ele começa a acabar com as guerras. Consequentemente, os juros vão começar a trabalhar a favor da sociedade e as coisas vão começar a ficar mais baratas e com isso ele vai começar a ganhar o coração das pessoas. Tá? Então assim é a forma que ele chega e ele vai tomando o controle mundial. Ele é aquela pessoa que vai resolver os problemas da humanidade, problemas que até hoje ninguém conseguiu resolver. Tá? O acordo de paz entre Israel e as nações que vão acontecer é somente ele mesmo ali, um acordo total de 7 anos, é só ele que vai ter a audácia de conseguir fazer. Até hoje, nunca ninguém conseguiu, nenhum presidente daqueles que tentaram, conseguiram fazer um acordo de paz de exatamente 7 anos, tá bom? Então, encontrando o mundo em um caos financeiro e econômico e um caos em guerra, é que ele vai conseguir tomar o controle das nações, porque nenhum presidente consegue entrar em acordo com o outro. A ONU não consegue resolver questão nenhuma mais. E a humanidade estando perdida, ele vai conseguir, com um acordo de paz, resolver os problemas da humanidade. Agora eu quero falar aqui das características do anticristo. Quais são as características que ele carrega consigo? Como é que ele vai usar isso aí a seu favor? E a gente pode começar a identificar, quando a gente vê alguém aí no cenário, aparecendo alguém que fala muito bem, alguém muito inteligente, a gente procura pelas características, tá bom? Ele será alguém muito inteligente aqui, ele será um líder, será alguém com uma genialidade intelectual.
Aqui em Daniel capítulo 8, versículo 23, está escrito assim: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Então aqui a gente sabe que ele será alguém inteligente, e antes que a gente consiga finalizar um pensamento, ele já está colocando ali palavras à frente. Então ele sempre vai estar um passo à frente das pessoas comuns. Tá? Então ele será alguém entendido em adivinhações, ele vai conseguir ter uma percepção à frente das pessoas. Então ele será alguém que, por característica, será muito inteligente, tá? Ele será um gênio em adivinhações. Também vai ter uma oratória extraordinária, tá? Ele vai falar muito bem, ele vai saber colocar as palavras, ele vai saber como que ele vai se comportar, quando que ele vai usar o tom baixo, quando que ele vai usar o tom mais impositivo, e assim ele vai conseguir falar sobre palavras de outras pessoas e vai sempre ganhar ali numa disputa. A gente vê muito a eleição presidencial, a gente vê pessoas colocando ali, um lado A fala de um jeito, o outro lado B fala de outro jeito, e eles começam a se atacar ali para conseguir convencer o eleitor. O anticristo ele será especialista nisso, ele vai falar muito bem, de forma que vai convencer qualquer pessoa ali a acreditar nas suas palavras. E ele também será um gênio político, tá? Ele vai ter muita audácia em conversar com pessoas e ele vai conseguir sempre estar liderando no meio político. Eu acredito que ele será talvez um secretário-geral da ONU, tá? E ele vai conseguir tomar ali sempre a liderança de um grupo político. Quero ler aqui para você Apocalipse 17:11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então aqui está dizendo que ele será, os reinos vão entregar o poder mundial ali, o poder político na mão dessa pessoa, tá? Então ele vai ter o poder ali financeiro, tá? Ele que vai tomar conta das finanças, ele vai ter autoridade de proibir as pessoas de comprar ou não, tá? Ele vai poder dar e também ele vai poder tirar. Ele terá de fato o poder político nas suas mãos e ali ele vai fazer tudo que tiver ali à sua disposição e conforme aí a sua vontade. E fora isso, ele também será um líder religioso, ele vai proibir que as pessoas tenham o direito de expressar aí, confessar a sua fé, seja aí a fé católica, a fé no budista, tá? A fé do Islã, qualquer tipo de religião que exista, ele vai fazer com que imediatamente, quando ele chegar ao seu momento, ele vai fazer com que acabe e que a única religião permitida por ele seja a adoração a ele, tá? Então as religiões que existem hoje, seja ela qual for, vai deixar de existir durante o reinado do anticristo, tá? Não será permitido porque ele vai fazer com que isso acabe. Bem, então ele tendo o poder monetário, o poder militar e político nas suas mãos e o poder religioso, ele vai fazer aí tudo o que ele tiver desejo e vai cumprir aí o que a Bíblia diz a respeito da passagem do anticristo aqui pelo nosso mundo, tá? Mas eu queria dizer para você que se você acredita em Jesus Cristo, você não precisa ficar preocupado, tá? Não só acredita, mas para você que mantém aí a Bíblia como o livro das leis e que devemos ter obediência a Deus, ou seja, se você serve a Cristo e confessa a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, você não vai viver aqui junto com o anticristo, ele não vai liderar você, porque nós já vamos estar arrebatados. A igreja será arrebatada antes do governo do anticristo, mas esse é um tema para um próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e hoje eu quis aqui, com algumas palavras, de uma forma muito simples, eu quis falar para você aqui um pouco das características e como é que o anticristo ele vai surgir e vai tomar aí o poder militar, econômico, religioso e vai conseguir aí controlar as pessoas. Tá, pessoal? E esse tempo aí, ele tá chegando, tá? O tempo, ele tá... A gente não consegue dizer nem o dia e também não conseguimos dizer a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora que o anticristo vai aparecer aí. Mas a gente sabe, quando ele fizer um acordo de paz aí com várias nações e o acordo for de 7 anos, a gente pode levantar uma bandeira vermelha a respeito, porque é um dos deveres
que só o anticristo ele vai conseguir fazer, tá? Nenhuma outra pessoa pode fazer um tratado de paz aí de 5 anos, de 3 anos, 2 anos, fechar poucos acordos de paz, como fechou aí Donald Trump em 2016, quando ele assumiu aí pela primeira vez a presidência da República, né? Ele conseguiu durante seu mandato fazer alguns acordos de paz entre Israel e algumas nações que até então são declarados inimigos. Trump conseguiu fazer com que esses acordos de paz existissem, mas não são acordos de 7 anos, então a gente não pode cravar, Donald Trump ele é o anticristo, ele vai assumir agora em 2025, pode ser que ele retome essas atividades aí dos tratados de paz entre Israel e as nações árabes, mas ninguém sabe, a gente não pode cravar ali que ele é o anticristo, a gente só vai saber quando realmente chegar a hora, tá? Que ele vai permitir a reconstrução do terceiro templo, eu não falei aqui nesse vídeo, o templo de Jerusalém, ele vai permitir a reconstrução do terceiro templo e o principal é o tratado de paz, tá? Ele vai aparecer e ele vai fazer com que o mundo vire de cabeça para baixo. A princípio, presta atenção, são 3 anos e meio que ele vai chegar para implementar o seu sistema, a moeda, como a gente conhece hoje, o dólar, o euro, todas as moedas, o dinheiro dos países tudo isso aí vai acabar, tá? Ele vai implementar o seu sistema econômico que vai ser um sistema único. Eu, particularmente, acredito que pode ser até uma criptomoeda, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas pode ser uma criptomoeda, porque a gente sabe que hoje o Bitcoin, por exemplo, não é ligado a nenhum banco, nenhum governo, nada controla o Bitcoin, tá? Tem a blockchain lá que controla e registra os pagamentos, mas não é controlado por uma instituição financeira ou por nenhum governo. Então pode ser até que seja uma criptomoeda, tá? Mas aí a gente só vai saber e ter certeza quando realmente chegar a hora. Mas está chegando a hora, pessoal, tá sim, está chegando. A gente vê que o caminhar da geopolítica, as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, lá entre a Rússia e a Ucrânia, tudo caminha para as profecias da Bíblia. Lembrando para você que o Apocalipse ele é a revelação, a tradução da palavra Apocalipse é revelação. Então, a gente tem aqui na Bíblia, o livro de Apocalipse, a gente tem uma revelação daquilo que para Deus já aconteceu e ele simplesmente mostrou aqui para a humanidade através de João, quando João estava lá preso na ilha de Patmos, tá? E quando Jesus foi lá, que eu acredito que seja Jesus, e levou a revelação para João. Então a gente consegue prever aqui o futuro, e aí a gente consegue se prevenir e já receber informação antecipada daquilo que vai acontecer. É só você verificar o nosso país aqui está em crise financeira, os americanos que por muito e muito tempo aí é sinônimo de money, né, de dinheiro, o maior capital financeiro está lá, a gente vê que até eles esse ano aqui enfrentaram uma crise financeira. Então as coisas estão encaixando e esse intuito aqui desse vídeo é trazer esse alerta para você. Quem é o anticristo, da onde que ele vem, como é que ele vai fazer para surgir e aí como que a gente pode se preparar para a gente já começar a anseiar a volta de Jesus, tá bom? Então, eu quero ficar por aqui, o próximo vídeo vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e eu peço aqui que você se inscreva no canal, deixe o seu like caso você gostou aqui desse vídeo e também o seu comentário sobre qual é o seu conhecimento a respeito do anticristo, se você já ouviu falar, se você tem conhecimento mais profundo a respeito disso daí, e também sugerir temas para que a gente consiga trazer os próximos conteúdos. Como eu disse para você, eu estou começando agora aqui na plataforma e não é nem um pouco fácil começar aqui. O começo sempre é muito difícil, a gente não tem muito equipamento, não tem um local específico para gravar, mas a gente faz o possível, tá? E então eu quero contar com a tua ajuda e com a tua audiência. Pessoal, fica com Deus, que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.